Eu vou começar a falar sobre progressão geométrica. Chegou mais alguém? Deixa eu ver. Acho que fez um barulho, eu não sei se chegou mais alguém. Não estou conseguindo ver. Acho que não. Então tá aqui, ó. Progressão geométrica. É a PG. Então, ela é semelhante a PA. PA, você está sempre somando um número fixo. Agora, nós estamos falando de progressão geométrica. A gente vai estar sempre multiplicando. Já vou começar com alguns exemplos e a gente chega na fórmula logo em seguida. Se eu tiver uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 2. Então, ó, A1 é 2. A razão, eu vou chamar a razão de 5. Lembrando que na PG, progressão geométrica, a gente usa o símbolo Q minúsculo para representar a razão. Tá? A gente não usa o R. O R é de PA. Então, PG, para diferenciar, usa um símbolo Q. Então, o que você faz para montar uma progressão geométrica? Você pega o primeiro, multiplica pela razão. Aí você acha o segundo, que é o A2. 10 vezes 5, 50. O A3. 5 vezes 5, 250. 250 vezes 5, 1.250. Aí o próximo, aí eu tenho que fazer. 1.250 vezes 5. Ó, 5 vezes nada, nada. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 6.625. 250. E por aí vai. Então, gente, progressão geométrica é isso. Está sempre multiplicando o número fixo. É uma coisa que você olha, que a PG ela cresce bem rápido. Por isso que a gente parece muito exercício na PG, aparece com frações, tá? Mas aqui, ó, ela cresce rápido. Se eu tiver lá o primeiro termo igual a 4, a razão, 1 meio. Então, como é que você acha o segundo? Vou fazendo aqui, ó. O A2 é o primeiro vezes a razão. A razão é quebrada, 1 meio. Então, você vai fazer 4 vezes 1, 4. Aqui embaixo dessa fração, é fração, tá? É como se fosse 1. 1 vezes 2, 2. Então, é 4 dividido por 2. Então, dá 2. O segundo termo é 2. Aí, o terceiro termo é 2 vezes 1 meio. Aí vai ser 2 vezes 1, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, o terceiro termo é 1. O quarto termo, e por aí vai, é 1 vezes 1 meio. Multiplicar por 1 dá o próprio número, então é 1 meio. Então, fica a fração 1 meio. Se quiser colocar 0,5, beleza, mas a gente deixa na fração 1 meio. Aí, o quinto termo seria 1 meio vezes a razão, que é 1 meio. Aí, 1 vezes 1 e 2 vezes 2, dá 1 quarto. Então, estou vendo que aqui é 1 quarto. O próximo, com certeza, é 1 oitavo. 1 16. 1 32. E aí vai, infinito. Então, isso aqui está cada vez mais próximo de zero, tá, cara? Se eu dividir 1 por 32, é um número bem pequeno. Se dividir 1 por 64, é menor ainda. 1 por 128, menor ainda. Está sempre aproximando de zero. Os termos dessa sequência estão se aproximando de zero. Mas nunca chega no zero. Por quê? Porque o numerador é sempre 1. Se dividir um número por 1 por qualquer coisa, nunca dá zero. Mas está sempre cada vez mais próximo de zero. Essa é a ideia de limite. Então, PG é isso, tá? Você pega um termo e vai multiplicando um termo anterior. Aí agora eu vou falar um pouquinho da fórmula. Se quiserem alguns exemplos, ó, igual aqui, nesse livro. Agora eu aumentei aqui o escrito aqui para ver se na hora que fica gravado não fica tão pequeno. Só vou dar um exemplo rapidinho aqui, antes de falar da fórmula. Se tiver chato, vocês falam. Aqui, ó. Nesse exercício aqui, você está pedindo o seguinte: determine a razão de cada uma das seguintes progressões aritméticas. Não quero aritmética, eu quero geométrica. Desculpa, eu vou voltar. Cadê o livro? Progressões geométricas. Tá aqui. Começa aqui, ó. PG começa aqui, ó, progressão geométrica. Aí tem umas definições, umas bobeiras aqui, tal, que eu vou falar, mas aqui eu quero pegar um exercício simples. Aqui, esse aqui.
Calcule a razão dessas PGs aqui, ó. Vou fazer só algumas aqui para a gente ver no início, se eu não fiz isso. Aqui, ó, calcule a razão de cada uma das seguintes progressões geométricas. Então, para achar a razão, o que você faz? Você pegou essa primeira ali, a letra A. É 3, 6, 12, 24. Aqui está fácil de ver, 48. Você está multiplicando quanto do primeiro para chegar no segundo? É 2, então a razão é 2. Você pega 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Para achar a razão, então, é só você pegar um termo, aqui, ó, vou pegar o sexto, o 6, e dividir pelo anterior. Dá 2. Se eu quisesse fazer o 48 dividido por 24, 48 é o dobro de 24, também dá 2. Então, é só dividir um termo pelo termo anterior. Na letra B, que é essa aqui, ó, menos 2, 8. Em PG acontece isso, um positivo e um negativo. Positivo e negativo. É porque, com certeza, a razão está negativa, é por isso que fica assim. Para achar a razão, então, você faz o 8 dividido por 2, negativo. Divisão, sinais diferentes dá negativo, 8 dividido por 2, 4. Então, é menos 4. Por isso que o segundo dá mais, ó. Quando você faz o menos 2 vezes a razão, que é menos 4, menos e menos vira mais 8. Aí deu 8. Quando você faz o 8 vezes a razão, para achar o terceiro, sinais diferentes dá negativo. Então, quando a razão for negativa, vai ficar alternando, positivo e negativo, positivo e negativo. Nessa C aqui, ó, para achar a razão, a C é 3 elevado a 20, 3 elevado a 22, 3 elevado a 24. Então, para achar a razão, você vai fazer o 3 elevado a 22, que eu nem sei quanto que é, um número enorme, mas dividido por 3 elevado a 20. Então, gente, aqui, ó, acho que eu já comentei isso, eu não sei se comentei, mas se você tem a mesma base, divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. 22 menos 20, 2. Então, a razão é 3 ao quadrado, ou 9. Você está fazendo isso aqui, 3 elevado a 20 vezes 9, você acha o segundo. 3 elevado a 22 vezes 9, você acha o terceiro. Então, a razão é isso. É só fazer o segundo dividido pelo primeiro. Nessa letra D, é 1/3, 1 sobre 12, 1 sobre 48. Para achar a razão, é divisão de frações, então. É o segundo dividido pelo primeiro. Aí, lembrando que divisão de frações é o quê? É a mesma coisa que multiplicação da primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, fica assim. Ó, primeiro eu repeti, 1 sobre 12 vezes 3 sobre 1. Multiplica em cima, 3 vezes 1, 3. Multiplica embaixo, 12. Simplificando, dividindo por 3 aqui e aqui, mesmo número, aí eu vou ter 3 por 3, 1, 12 por 3, 4. Então, a razão aqui é 1/4, na letra D. Se ficou na dúvida, a razão é assim que a gente calcula. Chegou mais um. Seja bem-vindo, quem chegou agora. Estou falando, então, de progressão geométrica, tá? Acho que chegou mais um. Seja bem-vindo. Então, gente, a letra E. Na letra E, para achar a razão, o que você faz? 5, que é o segundo, ó. A raiz de 5 é o primeiro, 5 é o segundo. 5 vezes a raiz de 5 é o terceiro, 25 é o quarto. Então, você vai dividir 5 por a raiz de 5. Essa é a razão. Só que aqui, quando a gente tem uma fração cujo denominador é número irracional, denominador é número de baixo, a gente racionaliza. Você faz isso, ó. Você pode multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por essa raiz aí, por esse número irracional. Então, na verdade, a minha razão é 5 dividido por raiz de 5. O que eu estou fazendo? Estou multiplicando ela por essa fração aqui, que na verdade é 1. Que raiz de 5 dividido por raiz de 5 é 1. Então, eu estou fazendo o 5 sobre raiz de 5 vezes 1. Não estou modificando nada. Então, o Q continua a mesma coisa. Mas ele vai ficar melhor escrito, ó. Se eu fizer isso, 5 vezes raiz de 5 vai ficar em cima. Embaixo, eu vou ter raiz de 5 vezes raiz de 5, que é a raiz de 25. Ou melhor, isso é 5 raiz de 5 dividido por 25. Aí eu posso simplificar aqui, ó. Dividir o 5 por 5 dá 1. Dividir o 25 por 5 dá 5. Então, a raiz está melhor escrita assim. Raiz de 5 embaixo é 5. Raiz de 5 sobre 5. A razão dessa aqui
é raiz de 5 sobre 5. Certo? Raiz de 5 sobre 5. Então, agora eu vou partir para a forma. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, pode falar. Aqui, gente, eu cometi um erro aqui, ó. Desculpa. Vou consertar isso aqui. Esse finalzinho aqui, ó. Errou, a gente conserta, ó. Na verdade, quando eu multiplico por raiz de 5, aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Ó, 5 vezes raiz de 5 vai ficar em cima. Embaixo vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5, que dá raiz de 25 de fato. Só que a raiz de 25 é 5. Então é 5, raiz de 5, e não 25, igual eu coloquei. E é 5, ó. Tirei a raiz, é 5. Aí quando eu corto o 5, vai ficar melhor aqui. Aí fica só raiz de 5. Então a razão, na verdade, não é aquilo que eu tinha falado, é isso aqui. A razão desse aqui, ó, da letra E, é raiz de 5. Vou conferir aqui, ó, letra E. Ela tá assim, 5, depois tá 5, raiz de 5. Confere lá. Depois, não, ela começa com 5. Espera aí, ela começa assim. Vou acertar aqui. Espera aí, gente, desculpa o erro. Ó, só para conferir se tá batendo. O primeiro termo lá é raiz de 5. O segundo é 5. O terceiro é 5, raiz de 5. O quarto é 25. Olha aqui, ó. Ela tá aqui. Tá aqui. Raiz de 5, 5, 5, raiz de 5. Olha só, por que a raiz é raiz de 5? Se você tiver lá, o A1 é raiz de 5. Aí, para achar o A2, você vai pegar o A1 vezes a razão, que também é raiz de 5. Isso dá raiz de 25, que pode multiplicar dentro, que dá 5. Ah lá, deu raiz de 5. Aí, para achar o terceiro, você vai pegar o segundo, que é 5, vezes a raiz. Ah, então não tem nada para fazer, fica 5 raiz de 5. Tá aqui, ó, terceiro. O quarto, você vai pegar o 5 raiz de 5, que é o terceiro, vezes a razão, vezes raiz de 5. Aí vai dar isso aqui, ó. 5, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que vira 5. Então fica 5, isso aqui é 5, vezes 5, dá 25. Então dá certinho. Certo? Então, às vezes aparece número irracional, assim, fração, mas aparecendo nos exercícios a gente vai fazendo. Então agora eu vou falar um pouco do termo geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode interromper. Termo geral da APG. Eu não já falei, acho que eu não falei isso não, eu já falei isso. Né? A gente vai falando coisa repetida, se eu já passei essa parte da aula, acho que eu não passei não, né? Que é progressão geométrica, acho que não. Eu falei só de PA, né? Ó, você tem o primeiro termo, tem o segundo, terceiro, só que agora é PG. O quarto, o quinto e por aí vai. Você tem um termo N genérico e continua, infinito. Como é que é definido o PG? Você tem o primeiro termo. O segundo, o que você faz? É o primeiro vezes a razão. Essa é a definição. Cada termo é igual ao termo anterior vezes a razão. O terceiro, então, é o segundo multiplicado pela razão. Razão é a letra Q. No lugar do A2, aqui, ó, no lugar desse A2, eu vou jogar o valor dele de cima, que é A1 vezes Q. Então, vai ficar A1 vezes Q vezes o outro Q. Tá aqui. Chegou mais alguém. Seja bem-vindo. Então, aqui, ó, o terceiro é A1 vezes Q. Esse aqui é o A2. Vezes o outro Q. Mas o que dá aqui? Q vezes Q. Q ao quadrado. Então, ele é A1 vezes Q ao quadrado. Então, ó, eu cheguei à conclusão que eu tendo o primeiro, o segundo é o A1, que é o primeiro, vezes a razão. O terceiro é o A1 vezes a razão elevado ao quadrado. O quarto é igual o terceiro vezes a razão. Essa é a definição. Mas aí, no lugar do terceiro aqui, o que eu posso fazer? Eu vou jogar A1 vezes Q ao quadrado, que eu acabei de achar em cima. Então, A1 vezes Q ao quadrado. Esse é o terceiro. Vezes um outro Q. Aí, gente, eu tenho Q ao quadrado vezes Q aqui, ó. Q ao quadrado é isso, vezes outro Q. Eu tenho isso aqui, ó. Q ao quadrado vezes Q. Então, eu posso falar que é Q ao cubo. Então, o quarto termo é o A1 vezes Q
ao cubo. Cara, eu estou fazendo o quê? Não tem mais ninguém, não. Eu estou colocando todos em função do A1 e do Q, usando a mesma lógica. Então, ó, o terceiro é o A1, Q elevado a 4, a 2, 3 menos 1. Esse 3 aqui, eu tiro 1. O A4 é o A1 vezes Q elevado a 3, que é 4 menos 1. Então, fazendo essa lógica, o quinto é o A1, vai fazendo direto, vezes Q elevado a 4. Eu estou vendo que isso aqui é 5, aqui é um número a menos. O sexto termo da PG é A1 vezes Q elevado a 5. Seguindo isso, se você seguir para qualquer número, você faz isso por 10, o A10 é o A1 vezes Q elevado a 10 menos 1, 9. E aí vai, infinito. O A20, ó, é o A1 vezes Q elevado a 20 menos 1, 19. É 19. Mas eu vou colocar assim, ó, 20 menos 1, que é o 19. Só para chegar na forma. Se eu pegar um N genérico, o AN é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da progressão geométrica. Então, nós temos a fórmula da PA. Quando for exercício de PA, você tem que saber identificar, você usa a fórmula da PA. E se for exercício de PG, progressão geométrica, a gente usa isso aqui. Quem são esses caras? Então, ó, eu tenho que o A1, eu preciso do A1, que é o primeiro termo da PG, da progressão geométrica. O Q é a razão da PG. O N é o número de termos. Número de termos da PG. E o AN é igual na PA. É o último termo que a gente vai considerar. O último termo da PG. Ou, eu gosto de escrever também assim, termo, é o valor do termo, tá? Termo da posição que a gente está considerando, posição N. Então, por exemplo, se no A20, o AN está sendo o 20º. Então, o AN vira 20, ele é o último. Até onde a gente está considerando. Então, a fórmula é essa, ó. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Depois nós vamos colocar uma forma da soma dos termos da progressão geométrica também, igual eu coloquei da PA. E da PG tem da soma finita e da soma infinita. Então, vou fazer alguns exemplos usando essa forma. Beleza? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vou fazer aqui, ó. Quem quiser interromper, pode falar, gente. Eu falo bastante, vocês têm que falar também. Ó, exemplos. Vamos fazer uns exemplos aqui. Por exemplo, determine o 10º termo da PG. Aí te dá uma PG lá, vamos supor essa aqui, ó. 3, 6, vai ficar grande essa. 12, vai dar número grande. Mas aqui, ó, ele te falou que é PG. Então você sabe que está sempre multiplicando o número fixo. E tá, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Aí eu sei. Eu olho para a fórmula, o AN é o A1 vezes a razão elevada a N menos 1. Então, vou olhar o A1. Quem que é o A1? Ah, é o 3. A razão. Aqui está fácil de ver, né? 2. Mas senão você faz 6 dividido por 3, que é o número dividido pelo anterior. Então, a razão é 2. O N é o número de termos que eu estou considerando. Eu quero 10 termos, então o N é 10. O AN vai ser A10. Quem é esse cara? Essa é a pergunta. Tá certo, gente? Eu tô vendo se chega alguém, de vez em quando eu olho. Então, ó, o A10 é igual a 1, 3, vezes a razão 2, elevado a 10, menos 1. O 10º termo dessa sequência vai ser o resultado disso aqui. A gente tem que fazer primeiro a potência, tá? 3 vezes 2, 10 menos 1, 9. 2 elevado a 9. Cuidado para não fazer 3 vezes 2, porque aí você vai fazer 6 elevado a 9, tá errado. O 9 é expoente só do 2. Então, você espera com 3 vezes, aí você faz 2 elevado a 9.
Vou fazer aqui no cantinho. Aqui, ó. Se não tiver calculadora lá na prova, não pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou dar algumas dicas. Ó. Se fizer, até onde vai de cabeça, eu vou fazendo. Ó. 2 vezes 2, 4. Até aqui, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 32. Aqui eu consegui fazer, ó. Mas você pode fazer do seu jeito. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Isso aqui deu 32. Aqui, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Aqui deu 16. Então, você vai fazer agora o final 32 vezes 16. Faz só uma conta. Aí, ó, 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 3, 18. E 1, 19. Aqui 1 vezes 2 e 1 vezes 3. Aí eu vou somar, dá 2. 9, 2, 11. Vai 1. E 1, 2 e 3, 5. 512. Então, aqui deu 512. 9, 2 elevado a 9, 512. Então, o 10º termo da sequência é só fazer 512 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Dá 1.536. 1.536. Esse é o 10º termo. Só isso. Aí, é lógico que se 10 é um número pequeno. Se você quiser ir dobrando aqui, você vai chegar lá. Você faz 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. É o próximo. Assim, é bom treinar a fórmula, né? Mas aqui, se você quisesse continuar, 48. Prefiro usar a fórmula que faz uma conta só. Aí 48 vezes 2 dá 96. 96 vezes 2, aí você já começa a complicar. Aqui, até agora, eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainda falta mais 4. Você pode ir dobrando, que você vai chegar nesse cara aqui. É 1.536. Então, esse é o primeiro exemplo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo aí? Aí, eu vou fazer algum aqui, ó. Vou pegar um aqui do livro. Quem quiser falar, pode falar, gente. Pode ficar à vontade. Eu acho que, como vocês ficam quietos, eu acho que vocês estão entendendo. Olha esse daqui. Peguei do livro. Aqui, ó. Qual é o 8º termo da PG? Aí ele está pedindo isso. Então, a gente vai fazer o 8º termo. Eu vou escrever aqui que eu tenho. O A1 é 800. A razão, lembrando que a razão é aqui, na PG. Então, o que a gente faz? Você vai dividir o segundo pelo primeiro. Divisão é fração. Aqui, ó, vamos simplificar. Eu posso, primeiramente, cortei um zero em cima com um embaixo. Cortei outro zero com outro. Ficou 4 sobre 8. E 4 sobre 8 eu posso simplificar também. Aqui, ó. Então, sobrou 4 oitavos. Simplificando, vou dividir aqui por 2, por 4, e divido aqui por 4. Isso aqui é simples. Então, vai dar 1 meio. A razão é 1 meio. O N é a quantidade de termos. Ó, 8 termos, então N é 8. Então, a N vai ser o A oitavo. Essa é a interrogação. Vou lá. A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, A, 8, é igual a 1, 800, vezes 1 meio elevado a N menos 1. O N é 8. Aí, gente, eu vou colocar o parênteses aqui, ó. A gente coloca o parênteses. Por quê? Para mostrar que os dois termos aqui, tanto o numerador quanto o denominador, estão elevados a esse mesmo expoente aqui. Que, na verdade, a razão é 1 meio. Então, 1 meio está elevado a 8 menos 1. Se quiser colocar no lugar de 8 menos 1, já vou jogar o 7, ó. Então, aqui, 7. Agora, como é que a gente faz isso? Ó, a 8 é 800 vezes. Eu vou fazendo o meu rascunho aqui, ó, 1 meio. 7 vezes. É isso aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Quando você eleva a 7, é isso. Em cima você multiplica, tudo é multiplicação de frações. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui não sai do 1. Embaixo é 2 vezes 2 vezes 2. Aí você faz do jeito que você achar melhor. Aqui eu vou fazer direto, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Então, 1 meio elevado a 7 dá 128. Lembrando que você fez 1 elevado a 7, que dá 1, e 2 elevado a 7, que dá 128. Vou abrir ali só para mostrar um jeito de fazer. Então, aqui é 1 sobre
128. Então, vai ficar nessa fração aí. Aí, o máximo que a gente pode fazer aqui é multiplicar e depois simplificar. Se você fizer 800 vezes 1, embaixo é 1 vezes 128. Vai ficar 128. Com certeza, agora é bom simplificar. Então, eu vou tentando dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu consigo dividir por 4 e por 4. Podia ser mais. Se eu dividir 800 por 4, dá 200. E o 128 por 4 vai dar 12 por 4, vai dar 3 e 8 por 32. Ah, ainda dá para dividir por 4. Então, eu divido por 4 de novo. Você poderia ter dividido, então, por 4 vezes 4, por 16. Mas assim, pode fazer assim. Aí, 200 por 4 dá 50. 32 por 4 dá 8. Ainda dá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se eu dividir o 50 por 2, tem que ser sempre o mesmo número. E aqui por 2. Aí vai ficar 25. E aqui, 8 por 2, 4. Acabou. Agora não dá para simplificar mais, porque o 25 só dá para dividir por 5 e 25. O 4 não dá para dividir por isso. Então aqui, o oitavo termo é esse. 25 sobre 4. Acabou. É isso. Qual é o oitavo termo? 25, 4. Agora, se você quiser pedir em decimal, aí você vai lá e faz. 25 dividido por 4 dá 5. Porque 5 vezes 4, não, dá 6. 6 vezes 4, 24, sobra 1. Aí eu aumento 0. Aí vem aqui e joga vírgula. 10 por 4, 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Aí aumento 0 de novo e não jogo mais vírgula. 20 dividido por 4 vai dar 5 e resto 0. Aí dá 6,25. Então, o oitavo termo é 6,25. Infração é 25 sobre 4. Tanto faz, é a mesma coisa, 6,25. Mas geralmente a resposta aparece assim, infração. Na prova aberta você faz isso. Então, esse foi um exemplo que você usa a fórmula. Vou fazer outro. Porque parece fração assim, é bom fazer. Essa aqui, ó. Ao sexto termo. Eu vou fazer essa. Depois eu vou colocar uma lista também lá, tá? Vou ver se eu faço. Vou colocar a lista de PG igual eu coloquei de PA. Vou ver se eu coloco até a segunda. Essa aqui. Aí vocês vão treinando e vão trazendo as dúvidas. Essa aqui. Qual é o sexto termo? Então, vou fazer um pouco mais rápido. Ó. Primeiro termo. Eu tenho é menos 2 terços. A razão. Aí a razão, para achar a razão aqui, você tem que dividir o segundo pelo primeiro. Então, você vai dividir 4 nonos dividido por menos 2 terços. Então, a gente está dividindo um número positivo, que é o de cima, pelo número negativo. Então, o resultado você já sabe que vai dar negativo. Tá? Vai dar negativo, porque divisão positivo com negativo dá negativo. E aqui você olha aqui também, ó, PG tem um negativo e um positivo. Um negativo, próximo é positivo. Então, a razão é negativa quando acontece isso. Divisão de fração é a primeira normal, vezes a segunda, inverte. 3 sobre 2. Só que o 2 é negativo. Então, pode colocar um negativo ou no 2 ou no 3, tanto faz. Quer dizer que essa fração é negativa. Aí, agora, aqui, você multiplica. 4 vezes 3, 12. E 9 vezes 2, 18. Só que aqui está negativo. Dá para simplificar? Dá. Os dois números são pares. Dá para dividir por 2. Dá para dividir também por 6. Então, eu vou fazer aqui, ó, por 6, por 6. Aí, tá dando alguma coisa negativa. Vou botar o negativo já em cima. Pode colocar em cima ou embaixo, tanto faz. 12 por 6 é 3. E 18 por 6. 12 por, aqui é 3, em cima é 2. Aqui é 2, ó. 12 por 6 é 2. Então, aqui é 2, menos 2 terços. Então, a razão é isso. Gente, eu fiz essa razão, mas se você bater o olho e já vir aqui, cuidado para não errar. Não precisa de escrever isso que eu escrevi, não. Aqui já dava para ver, ó, porque 2 vezes 2 deu 4. 4 vezes 2, 8. Então, em cima está sendo 2. Embaixo, 3. Mas eu estou mostrando que, às vezes, nem sempre é fácil de ver. Então, a gente faz isso. O N é 6. Aí ele quer achar o A, N, que vai ser o A6. Interrogação. Então, vamos lá. A razão é essa. Então, a N é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o sexto, que o N está virando 6, é o A1, que é menos 2 terços,
vezes, aí esse vezes, eu vou colocar um parênteses aqui para que vai vir um número negativo e também tudo está elevado ao 6 menos um, que virou 5. Agora é só fazer essa conta. E aqui também você pode ver que 2 terços, que também é 2 terços. Então é 2 terços elevado a 6, porque aqui tem 1, aqui tem 5. Mas fazendo, se quiser esperar aqui, ó, que é a mesma base, tá? Aqui é menos 2, 5 vezes. Só para a gente ver o que vai dar, ó. Vou fazer aqui no rascunho. Menos 2, 5 vezes. Menos 2 elevado a 5, embaixo é 3 elevado a 5. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vai dar 32, positivo ou negativo? Aí você olha, menos e menos aqui viram mais, mais com esse menos aqui, aí já virou menos. Menos com menos vira mais. Mais com menos vai dar menos. Então, se tiver ímpar, quantidade ímpar aqui, é negativo. Então, vai dar menos 32. E o 3, eu passei o sinal para cima, poderia ser o sinal do 3, mesma coisa. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Ah, tá, aqui. Menos 2 terços, que é a razão. Está dando menos 32, e o 3 elevado a 5, fazendo aqui, porque embaixo, ó, dá 9, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, aqui, 243. Agora é só multiplicar. Aí você está vendo que negativo vezes negativo agora, vou separar aqui esse sinal de vezes e de menos. Menos e menos irá mais. 2 vezes 32 dá 64. E 3 vezes 243, vou fazer aqui, 243 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. 729. Então, o sexto termo é esse. 64 sobre 729. Então, se tiver fração, às vezes no início você bate o olho, você pode achar um pouquinho mais complicado. Ah, nossa, fração, não sei o quê. Mas não, é tudo a mesma coisa. Multiplicar frações é fácil. Somar e subtrair, você tem que tirar MMC, é um pouquinho mais complicado. Mas aqui o sexto é 64 sobre 729. Também isso aqui está tão simples, você pode ver o seguinte. Se você for, está vendo que em cima está sendo 2, 4, 8, então próximo é 16, 32, 64, vai dar. Embaixo, 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Vai multiplicando, você vai ver que vai dar isso aqui. Certo? Vou pegar um outro aqui, ó. Parece um pouco difícil, mas não é. Espera aí. Vou pegar outro aqui. Essa aqui. Esse aqui fala o seguinte, ó. O segundo termo de uma PG. Espera aí. O segundo termo de uma PG de termos positivos, que ele já falou que só tem termos positivos. É 10 quintos. 10 elevado a 5. E o décimo termo é 10 elevado a 21. Qual é a razão dessa PG? E aí? Eu vou fazer um rascunho aqui, ó. Tem o primeiro termo, que eu não sei. Aí o segundo termo é 10 elevado a 5. Ele nem fez a potência, ele já falou que é um número que é esse. Não precisa fazer potência, não. Aí o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o décimo tem. É 10 elevado... O décimo termo, 10 elevado a 21. Aí depois continua. Mas ele quer saber... O que ele quer saber? Qual é a razão? Eu quero saber quem que é a razão dessa progressão geométrica. E aí? Como é que eu acho? Aí tem várias maneiras de você pensar. Eu posso fazer assim, ó. Lembrando que o segundo termo é a razão, é o primeiro vezes a razão. É assim que a gente define. Se olhar para a fórmula, ó, gente, ó. A n é o A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, se esse nzinho aqui é 2, ó. Aqui está sendo 2 menos 1. 1, Q elevado a 1. Por isso que fica 1 vezes Q elevado a 1. Mas Q elevado a 1, quando o expoente é 1, a gente não escreve 1 aqui. Não precisa, mas tem ele. Então tá certo. O segundo é A1 vezes Q. E ele me falou que o segundo é 10 elevado a 5. Então isso aqui eu tenho. Isso é 10 elevado a 5. Então eu vou ignorar o A1, o A2, e eu sei que o A1 multiplicado pela razão vai me dar 10 elevado a 5. Eu quero achar a razão. Vou fazer a mesma coisa aqui com 10 elevado a 21. Quem que é o A10? Pode fazer assim. É o A1
vezes, aqui, ó, estou jogando 10 agora no lugar do N. 10 menos 1, 9. Q elevado a 9. Então, o A10 é A1 vezes Q elevado a 10 menos 1, que é Q elevado a 9. Isso está igual ao valor que ele me deu, 10 elevado a 21. Então, tem duas informações. A primeira é essa, que o A1 vezes Q é isso aqui. E o A1 vezes Q elevado a 9 é isso. Então, vou te dar a dica, ó, como é que você sai disso aí. Se você dividir essa expressão aqui por essa, o que eu vou ter? Ó? Ou dividir a segunda pela primeira. Vou dividir a segunda pela primeira, só porque a segunda é maior. Se eu fizer A1... Peraí, desculpa. Eu vou dividir os dois valores que ele me deu. Eu vou dividir o A10 dividido pelo A2. Não estou fazendo nada de errado, mas eu estou só usando um macete. Se eu dividir o décimo pelo segundo, quem que é o A10? É A1 vezes Q elevado a 9. A1 vezes o Q elevado a 9. Estou dividindo pelo segundo. É o A1 vezes o Q. Isso é igual. Quem que é o A10? 10 elevado a 21 dividido... Quem que é o A2 embaixo aqui? 10 elevado a 5. Então aí eu consigo achar razão, ó. Então o que eu fiz? Eu fiz o A10 dividido por A2. Poderia ser o A2 dividido por A10 também, mesma coisa. Mas eu queria dividir o maior pelo menor. Eu estou tendo essa multiplicação aqui. A1 vezes Q elevado a 9 sobre A1 vezes Q. Gente, aqui, como é multiplicação em cima e embaixo, você pode cortar o A1. Já sumiu o A1. Não interessa quem é o A1. Quero saber quem que é o Q. E aqui, o que eu tenho? Q elevado a 9 dividido por Q. Vou rascunhar aqui, ó. O que é Q elevado a 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por Q. É isso que eu tenho aqui, ó. Então, na verdade, você está cortando um desses Q com um de baixo. O que está sobrando em cima? Quantos Q tem ali? 8. Então, aqui é Q elevado a 8. Por isso que quando a gente faz Q elevado a 9 dividido por Q elevado a 1, é só fazer Q elevado a 9 menos 1. Então, dá Q elevado a 8. Então, aqui ficou só Q elevado a 8, é igual... Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 10 elevado a 21 dividido por 10 elevado a 5. Não vou escrever todos, mas se você fizer, sei lá, 10, 10, 10, 10. Você escreveu aqui 21 vezes. Embaixo, você tem o 10 elevado a 5. 10, 10, 10, 10, 10. 5 vezes. Você vai estar cortando esse com esse, esse com esse com esse. Vai cortar o próximo aqui com esse, o próximo com esse. Você está cortando 5 10 em cima. De baixo cortou tudo. Então vai sobrar quantos? Você tinha 21, cortou 5, 16. Vai ficar 10 elevado a 16. Então, desse lado, quando você faz 10 elevado a 21 dividido por 10 elevado a 5, você está falando que é 10 elevado a 16. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 9 menos 1, 8. 21 menos 5, 16. Você faz isso quando as bases das potências são iguais. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Por isso, a explicação é essa que eu fiz aqui. Aí agora eu acho o quê? Mas ainda está meio complicado. Q elevado a 8 é igual a 10 elevado a 16. E aí, como é que eu acho o quê? Aí você pode pensar assim, ó. Posso pensar assim, gente, ó. Cadê o lápis? O 10 elevado a 16, ele pode ser entendido como 10 elevado a 2 elevado a 8. Só porque o 8 vezes 2 é 16. Isso aqui é uma propriedade de potência, tá? Potência de, potência, potência de potência. Potência de potência, assim mesmo, potência de potência. Quando você tem dois expoentes. Não sei se vocês vão lembrar. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 8, 16. Então, na verdade, aqui eu tenho que Q elevado a 8 é igual a 10 elevado a 2, que está elevado a 8. Para que eu fiz aparecer esse 8? Para ficar duas potências com o mesmo expoente, ó. Esse expoente aqui é 8 e aqui também é 8. Se os expoentes são iguais, as bases são iguais. Então, o Q só pode ser o 10 elevado a 2. Ou o Q é quanto? 100. Então, a razão é 100. Ou 10 ao quadrado, se quiser, porque ali te deu tudo em potência de 10. Você pode falar, a razão é 10 ao quadrado. Mas aqui, ó, Q elevado a 8 é igual a 10 elevado a 16.
Isso aqui é equação exponencial. O que você faz? Faz aparecer um 8 aqui, porque aqui já tem um 8. Eu fiz. Sobrou aqui dentro 10 ao quadrado. Então, o Q elevado a 8 é igual a 10 ao quadrado elevado a 8. Então, o Q só pode ser igual a 10 ao quadrado. Ou seja, o Q é 100. Aí, se quiser achar o A1, agora é fácil. Por quê? Se o Q não pediu o A1 no exercício, mas se pedisse, posso voltar nessa equação aqui ou nessa aqui. Se eu voltar nessa de cima, ó. Se eu voltar aqui, aí seria, aí eu teria aqui, ó, A1 vezes Q é 10 elevado a 5. Tá ali. A1 vezes Q é igual a 10 elevado a 5. Então, A1, o Q, a gente viu que é 100, é igual a 10 elevado a 5. Então, A1 é igual a 10 elevado a 5, dividido por 100. Mas 100 é 10 elevado a 2. Novamente, 10 elevado a 5 menos 2, 3. Então, A1 é 10 elevado a 3. Ou 1000. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, aqui é 10 elevado a 3. Não pediu, mas se pediu, achasse. Você acha. Aí, depois, para achar o próximo, seria 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2. Aí dá 10 elevado a 7. Aí você vai seguindo e vai chegar certinho aqui. Beleza? Então, no exercício pediu a razão. A resposta é essa. É 100. Aqui, ó. Qual é a razão do seu PG? 100. E eu não fiz muita coisa, não. Depois vocês dão uma olhada com calma nesse exercício. Vai estar gravado. Está no YouTube, vocês acham. Vai estar lá. Mas o que vocês acharam desse? Pode comentar. Alguém aí, por favor. Comenta, gente. Pode ficar à vontade. Tá devagar ou tá muito rápido? Vocês estão com vergonha de falar, gente? Pode Tá falar. tranquilo pra mim, pra compreender. Tá bom? Essa última, então, também foi tranquilo, né? Então, eu vou botar exercícios iguais a esse, que usa essa forma. E na próxima aula eu vou falar da soma, tá? Vamos fazer mais um aqui, dá tempo. Deixa eu ver, dá tempo. Depois eu vou colocar alguns. Eu vou fazer isso aqui, ó, parecido. Esse aqui. Tá querendo fazer só isso, ó. Ó, numa PG oscilante. Ah, tá, gente. No anterior ele falou que a PG era termos positivos. Por isso que o Q só saiu positivo, tá? Poderia sair um Q negativo. Aqui está falando que ela é oscilante. O que é oscilante? Que ela vai ter um termo positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Então, numa PG oscilante, a soma do segundo com o quinto é menos 210. Vamos tentar fazer um rascunho. Ó, o A2 mais o A5. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas é tranquilo. Dá número negativo. Então, tá aqui, ó. Segundo com quinto. O segundo termo mais o quinto é menos 210. E a soma do quarto com o sétimo, e o A4 mais o A7 é igual a menos 480. O que ele quer? Quero o primeiro termo. Então, está aqui o que eu quero, ó, A1. Para achar o A1, então, às vezes tem que achar o R primeiro ou não. O que a gente faz, então? Sempre lembrando da fórmula, ó. A N é PG, tá? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Ele já falou que é PG, você usa isso, ó. Tá aqui, PG. Então, quem que é o segundo termo? É A1 vezes Q elevado a 2 menos 1. Então, só Q. Mais, quem que é o quinto? A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Igual que é menos 1, 5 menos 1, 4. É igual a menos 210. Agora eu vou tentar fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer aqui? E aqui, ó. Quem que é o A4? A1 vezes Q elevado a 3. Mais o A7. A1 vezes Q elevado a 6. Isso é igual a menos 840. Tá. Agora nós vamos tentar fazer alguma coisa aí para baixar isso aí. O que você pode fazer? Ó, se eu colocar A1 em evidência aqui, ó. Eu vou tentar fazer assim. A1 vezes Q, A1 vezes Q A4. Coloca o A1 em evidência. O que sobra? Q mais Q elevado a 4. Isso é igual a menos 210. O que eu fiz, gente? Ó, A1 vezes Q, se eu fizer a volta, ó,
A1 multiplica tudo que está aqui dentro. Se eu fizer A1 vezes Q, eu volto aqui em cima. A1 vezes Q é a quarta, eu volto ali. Então, essa expressão virou isso. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. A1 que multiplica Q elevado a 3 mais Q elevado a 6. Isso é igual a menos 840. Então, gente, eu tenho uma equação aqui, tem a outra aqui. Se eu dividir uma pela outra, eu vou cortar o A1 igual eu cortei no outro exercício. E vou tentar sair com isso aí. Então, ó, vamos tentar. O que eu vou fazer aqui? Então, se eu fizer lá, ó, pode ser esse dividido por esse ou esse por esse. Eu vou pegar esse aqui primeiro. A1 vezes Q elevado a 3 mais Q elevado a 6 dividido. Vou pegar essa expressão dividido por essa. A1 vezes Q mais Q elevado a 4. Isso é igual a menos 840 dividido por menos 210. Pode dar conta grande, tá? Então, gente, aqui, ó, eu tenho só multiplicação em cima e embaixo. Ah, mas aqui tem um mais, mas isso aqui está fatorado. Então, isso aqui é como se fosse uma conta só, é um número só. Você vai achar um resultado aqui. E aqui também é como se fosse um número só. Então, você tem esse número multiplicado por A1 e esse multiplicado por A1. Então, você pode cortar o A1. Quando você colocou em evidência, você pode cortar. Esse mais aqui não está sendo importante, porque está... Se tivesse um mais, geralmente se fosse assim, A1 mais... Não, estou falando assim, se fosse A1 vezes Q mais A3, dividido por A1. Aí você não pode cortar por causa desse mais. Mas se tiver um parênteses aqui, aí você já pode. É isso que eu falei. Então, eu coloquei um parênteses ali. Aí, o que vai ficar? Vai dar umas contas grandes aí. Vai ficar isso aqui, ó. O que sobrou aqui? E aqui, eu posso também simplificar aqui, ó. Cortei o zero. Posso cortar o zero aqui. Vai ficar 84 dividido por 21. Aí fica fácil. 84 dividido por 21 é 4. Porque 21 vezes 4 dá 84, tá? Menos e menos vira mais. Então, aqui vira 4 positivo. Olha o que vai sobrar aqui, então. Eu vou ter Q elevado a 3 mais Q elevado a 6 dividido... Posso cortar algum Q aí. Por Q mais Q elevado a 4 é igual a 4. Se eu quiser cortar aqui, gente, eu vou fazer o quê? Para cortar um Q, eu tenho Q aqui. Eu tenho Q aqui. Vê se eu posso fazer isso, ó. Q que multiplica Q ao quadrado mais Q elevado a 5. Só para diminuir um pouco. Embaixo, eu tenho Q que multiplica 1 mais Q elevado ao cubo. Olha o que eu fiz. Eu coloquei Q em evidência. Aqui tinha 3, Q vezes Q ao quadrado, volta lá em Q ao cubo. Q vezes Q à quinta, volta em Q elevado a 6. Aqui, Q vezes 1 dá Q. Q vezes Q elevado ao cubo vai dar Q elevado a 4. Isso é igual a 4. Então, já corto mais alguma coisa aqui. Já ficou ótimo. Ficou um pouquinho melhor essa expressão. Agora, eu vou tentar fazer alguma coisa. Ó, esse 1 mais Q ao cubo está dividindo, passa multiplicando. Vai dar umas contas erradas danadas. Q elevado a 2 mais Q elevado a 5 é igual a 4 vezes 1 mais Q elevado a 3. Olha essa aqui, ó. Não sei se foi o melhor jeito que eu fiz, não. Ó, Q elevado a 2 mais Q elevado a 5 é igual a 4 mais 4Q elevado a 3. Vai dar uma equação... Eu vou tentar resolver. Aqui vai dar Q elevado a 5. Passa isso para cá, ó. Menos 4Q elevado a 3 mais Q elevado a 2. Isso é igual a 4. Certo? Vou ver se tem um outro jeito mais simples de fazer, mas acho que não tem, não. Agora eu vou resolver isso aqui. Como é que resolve isso aqui? Espera aí. Aquela equação do quinto grau. Se eu não errei nada, às vezes eu posso errar. Soma do segundo. Não, não tem nada errado, não. O que eu poderia fazer? Estou pensando aqui, tá, gente? Esse exercício eu não fiz antes. Ok, elevado a... O que eu fiz? A1 vezes Q elevado a 3. Eu só estou conferindo.
A1 vezes Q mais A1 vezes Q vai dar 4. 210. A1 aqui dá 84. Tá. O que eu posso fazer aqui para diminuir? Espera aí. Eu estou olhando isso aqui. Alguém tem alguma ideia? Como é que resolve isso aqui? Pode falar. Aqui eu posso colocar o Q em evidência de novo, aí vai ficar Q ao quadrado em evidência. Aqui fica Q ao cubo menos, mas não é assim, Q mais 1 igual a 4. Ó, Q ao quadrado vezes Q ao cubo vai dar Q a quinta. Q ao quadrado vezes Q, aqui tem 4. Menos 4Q. Aqui, Q ao quadrado vezes 1 igual a 4. Eu vou ter que pensar nesse final aí. Como é que eu resolvo esse final aqui, tá, gente? Barrei aqui. Isso acontece. Mas eu vou ver esse final aqui, ó. Eu tenho que resolver isso aqui para achar o quê? Não sei o que aconteceu aqui. Vou pensar essa, vou ficar devendo então esse final aqui para vocês. Desculpa aí. Eu não estou conseguindo enxergar um resultado agora para esse final aqui. Alguém tem? Pode falar. Se quiserem falar, não fiquem inibidos. Beleza, gente? Eu agarrei nesse finalzinho aqui, mas eu vou tentar resolver isso aqui. Eu mando essa questão. Eu vou gravar ela. Vocês têm outra aula agora, né? Pode falar, gente. Fica à vontade. Não, eu acho que a gente tem uma aula, acho que 4 5 horas. horas. Acho que é 5. Ah, tá. Então vocês querem continuar mais um pouco? Vocês que sabem. Eu vou pensar isso aqui, depois eu faço. Eu peguei um exercício qualquer aqui, mas eu pego ele e depois eu vou mandar a resolução dele. Tá certo? Deu uma conta aqui, porque é uma equação do terceiro grau, como é que eu vou resolver isso? Eu vou ter que pensar. Vocês querem fazer mais um ou vocês querem terminar? Vocês que sabem. Um que dê certo. Fala, gente, para falar o ano. Só você que fala. Então, gente, eu vou tentar fazer esse. Eu vou terminar por aqui hoje. Desculpa esse erro no final, mas a gente corrige depois. Aí na próxima, eu vou trazer uma lista de exercícios disso aí, vou colocar e vou terminar esse exercício. E vou mandar para vocês. Eu vou gravar, vou colocar no vídeo lá. Tá certo? Mas a ideia inicial de PG vocês já pegaram, né? Deu para entender bem? O que vocês me dizem? Tem gente que deve estar escrevendo aqui. Deixa eu ver. Porque quando eu estou vendo lá, eu não vejo aqui. Tá tranquilo, calma. Sim, Leila. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida a mais, pode fazer aí a pergunta. Senão a gente vai encerrando. Se vocês quiserem que eu faça mais um, outro, eu posso fazer também. Vocês têm que me falar. Eu estou à disposição. Ninguém fala. Deixa eu ver. Se tem gente que pode. Só escreve, né? Sim. A Leila Carolina escreveu sim, mas eu não entendi. Sim, o quê? Eu não tenho o quê? Ah, tá. Você só consegue escrever. Calma, você quer mais. Vocês querem que eu faça mais um? Eu vou fazer só mais uma aqui, uma bobeirinha, então, aqui, ó. Um que não vai dar zebra. Mas depois eu volto naquele. Eu achei aqui, ó. Pera aí. Ó, esse aqui. Vou fazer um desse aqui, ó. Ó, esse aqui. Só pra gente terminar. Depois eu volto nesse exercício, tá? Vou olhar ele com calma. Aqui, ó. Determine, dado a PG, determine o termo geral. Isso é simples. Então, ó, a N é igual
A1 vezes Q elevado a N menos 1. Eu quero o termo geral. Então, o que eu tenho? O primeiro termo é 3. A razão é o segundo dividido pelo primeiro. Então, é 9 dividido por 3. Também dá o 3. Aí, quando eu falo... Gente, quando a gente fala termo geral, eu quero achar uma expressão que representa todos esses números dessa sequência. Então, N eu vou usar ali. Então, ó, e o AN também. O N e o AN vai ficar em função da expressão. Então, a N é igual a 1, que é 3, vezes a razão, 3 elevado a N menos 1. Esse é o termo geral. Quando pedir termo geral, é só fazer isso, tá? Aqui ficou muito simples. Por exemplo, se você pegar lá o terceiro, ó, deu 27 aqui, ó. No terceiro, N está sendo 3. Então, é 3 vezes 3 elevado a 3 menos 1. Ou seja, está sendo 3 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é 9. Então, está sendo 3 vezes 9, 27. Então, o termo geral te dá facilidade de achar assim. Por exemplo, se eu quiser achar o quinto. Então, ó, o A5 é 3 vezes 3 elevado a 5 menos 1. Vai dar 3 vezes 3 elevado a 4. Aí 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, é 3 vezes 81. Vai dar 243. Esse é o quinto. Então, se pedir termo geral, é isso. Certo? Então, ó, eu vou acabar de fazer, eu vou fazer a lista, vou colocar lá e vou gravar alguma coisa, vou gravar esse exercício que eu não consegui fazer, beleza? Aí a gente dá uma andada legal nessa parte de PG. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, senão, eu vou terminando por aqui. Senão vocês se cansam muito também, não adianta. A gente começa a fazer conta errado também. Mas obrigado pela participação. Se vocês não tiverem nada para perguntar, eu vou terminar aqui e vou fazer a lista. Vocês vão sempre olhando lá no Drive, pode ir lá no Drive, pode procurar no YouTube, quando o pessoal da secretaria do Luiz Maim coloca lá. E eu também, quando eu coloco um vídeo, algum exercício, eu marco lá o e-mail de vocês, tá? Se alguém não tiver, depois é só escrever o e-mail aí, que eu coloco lá. Beleza, gente? Desculpa esse erro aí, mas a gente corrige depois na próxima. Aqui vocês não falam dúvidas, então eu vou terminar aqui. Obrigado, tá? Obrigado pela participação de todos, então. Até terça. Bom final de semana para todos, gente. Vou parar a gravação. Valeu.